Fabimar. Gravação iniciada, presidente. Bom, boa tarde a todos. Estamos na continuidade das sessões de outubro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, agora iniciando a parte da tarde do dia 6 de outubro. E vamos iniciar a nossa, agora nessa parte da tarde, a nossa sessão, com o processo de número 58, que temos sustentação oral, o recorrente à Fazenda Nacional interessado em HSBC. A relatora é a doutora Viviane. Portanto, vamos aguardar a entrada do patrono e quando a relatora estiver pronta após a entrada do patrono, ela pode começar a iniciar o seu relatório. Fabimar, pode chamar o patrono, por favor. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Item 58 da pauta, doutor Cássio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 58 da pauta, doutor Cássio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Fabimar. Presidente, o patrono já está entrando, tá ok? Ok. Boa tarde, pode abrir a câmera, por favor. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao nosso colegiado. A relatora vai iniciar o relatório, ok? Só vou pedir para o senhor deixar o microfone desligado. Relatora, pode começar. Boa tarde a todos. Se trata do recurso de divergência interposto pela Fazenda, face do acordo 14.01.000.863, na unidade de votos deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Aqui a questão é multa isolada, crédito de natureza não tributária, compensação considerada não declarada, Lei 11.051/2004, exigência de negação, fraude ou conluio. Considera que a Lei 11.051 prevê a aplicação da multa isolada unicamente nos casos de compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal em que houvesse a prática de evidente atitude de fraude, que vigorou até a publicação da Lei 11.196. Então, situação dos autos, aqui 31/8/2005, o contribuinte transmitiu PERDECOMP, requerendo a compensação do débito próprio de estimativa da RPJ, referente ao período de julho de 2005, no valor de tanto, com crédito recorrente de saldo negativo apurado terceiro, sua sucedida na incorporação, então, no período de 2005 a 2006, no valor de tanto. Procedimento de autoria interna de compensações identificou que a incorporação declarada não tinha registro no sistema CNPJ ou na junta, tendo o contribuinte informado que estava tentando providenciar, mas que ainda não havia obtido êxito, em razão da existência de débitos tributários no nome da empresa incorporada. A compensação pleiteada foi analisada nos autos do processo de final de 2008-57, sendo considerada não declarada, nos termos do artigo 74, parágrafo 12, da Lei 9.430, indicação de crédito de terceiro, uma vez que os autos societários referentes a operações de cisão parcial e incorporação
do banco pelo contribuinte não haviam sido devidamente registrados e arquivados até a data da apresentação da DECOMP em questão. Os presentes autos foram formalizados para a cobrança da multa isolada, devido no artigo 18 da 10.833, com a redação da Lei 11.051, de 2004. A fiscalização aplicou a multa no percentual qualificado de 150%, por entender configurados a conduta dolosa e fraude por parte do contribuinte. Ao apreciar a impugnação, a DRJ considerou procedente empate, reduzindo a multa isolada de 150% para 75% do valor dos débitos. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, então, ao qual foi dado o provimento, conforme a emenda já transcrita. Ao certificado da decisão, a PGFN interpôs recurso especial, defendendo a existência de divergência acerca da possibilidade de aplicação da multa isolada com compensação indevida após as alterações promovidas pelo artigo 18 do 10.833. Narra que o acordo recorrido teria concluído que a alteração do artigo 18 da 10.833 pela 11.51 foi extinta. Com essa alteração, foi extinta a hipótese de multa isolada aplicada no caso concreto. Assim, teria entrado em divergência com o julgado que se manifestou no sentido de que, mesmo após as alterações, permaneceu exigível a multa isolada em decorrência de compensações indevidas. Indicou o paradigma 201.79948. Trago aqui a emenda. Além de defender a existência de divergência, a gente traz uma série de alegações sobre o seu ponto de vista, devem ser consideradas, né, que a Lei 11.488 manteve as mesmas disposições da 11.196, não havendo se falar em inovação, a redação original previu o cabimento da multa isolada, acompanhado do lançamento, naquelas hipóteses. Então, conforme estabelecido, a multa seria aplicada nos percentuais de 75%, 150%, 112% e 225%, dependendo da caracterização. A Lei 11.051 deu nova redação. Foi introduzido, então, o parágrafo 4, determinado que a multa deve ser aplicada também quando a compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do parágrafo 12 do 74. Nessa nova redação surgiu o problema, então, é da exegese. Que seria, qual deveria ser a aplicação, então, da multa? A compensação considerada não declarada exigiria a configuração da prática das infrações previstas no artigo 71 a 73 da 4.502, ou seria um preceito autônomo, né? Então, essa é a discussão trazida. Quanto ao dispositivo, diz que a multa prevista no CAPT também será aplicada, então faz análise aqui, defendendo essa aplicação. Na hora que se falar em retroatividade benigna, vez que a hipótese de compensação do crédito não tributário continua a ser considerada como ilícita, né? Que a Lei 11.196 introduziu nova modificação, passou-se a prever, tivesse a possibilidade de a multa fixada, então, ser aplicada no percentual de 75%. Por fim, o artigo 18 sofreu ainda alterações trazidas pela MP 351, convertida na 11.488, somente uma alteração relevante, então não houve nenhuma alteração da multa sobre compensação não declarada, como é o caso dos autos, não havendo que se falar de descabimento ou aplicação retroativa, e quer que o recurso seja admitido para manter o lançamento. O presidente da Câmara Recorrida competente deu seguimento ao recurso, intimado o contribuinte apresentou contra-razões, alegando em síntese que o recurso não pode ser conhecido, não existe similitude fática entre o recorrido e o paradigma, o qual o paradigma não trata de lançamento por multa isolada decorrência de compensação considerada não declarada, mas sim de compensação declarada em DCTF, foi considerada indevida. Além disso, compensações DCTF que motivaram a aplicação da multa isolada ao objeto do acordo paradigma foram efetuados no ano de 2003, sob a égide da redação original do artigo 18 da 10.833, enquanto a compensação não declarada discutida nos presentes autos foi efetuada em 1 de 8 de 2005, quando vigia a Lei 11.051 de 2004. Então, ressalta essa questão, contrário defendido pelo recorrente, a aplicação da multa considerada não declarada, transmitida, depende da constatação de fraude do contribuinte. Então, seria, nesses termos, as contrarrazões. Então, no caso de uma análise, as autoridades a capitular a suposta infração cometida pelo recorrido, como sendo aquela contida no parágrafo 4 do 18 da Lei 10.833, afirmaram no relatório fiscal que teria havido prática de fraude que foi devidamente afastado pela DRJ e pelo CARF. Diante do que expõe, então, pede que seja negado seguimento ao recurso, caso admitido, negado provimento. Então, esse é o relatório, presidente. Ok, obrigada, doutora Viviane. Doutor, olha, o seu crono está zerado, vou iniciar, o senhor fica à vontade. Senhora presidente, senhores conselheiros, boa tarde, é um grande prazer poder falar aqui mais uma vez com você. Só peço venha um instante para compartilhar uma breve apresentação sobre o caso em tela, para ficar mais fácil para os senhores seguirem aqui o assunto.
Os senhores estão visualizando a apresentação? Estamos visualizando. Bom, senhores conselheiros, o primeiro ponto aqui de relevo na questão é a manifesta impossibilidade de admissão do recurso fazendário pelo não preenchimento dos requisitos previstos para a reposição do recurso. Entre o principal requisito, como a gente sabe, é que o acórdão paradigma TAT verte de questão de fato suficientemente similar para configurar uma interpretação divergente do tema em análise. E o que a gente vê aqui é o seguinte: o paradigma que foi trazido pela Fazenda Nacional trata de questão relativa ao preenchimento do STF, a multa, Doutor, eu vou parar seu tempo. Só um minutinho. A sua voz está falhando demais. Então, eu não sei se é alguma coisa com fone, não sei se o senhor está usando fone. Talvez fosse melhor o senhor tirar o fone, está dando muita interferência. Eu não estou conseguindo escutar. Não sei se os outros conselheiros estão conseguindo. Muita interferência mesmo. Está dando muito eco na sua voz. Eu acho que aí pode ter prejuízo. Presidente, agora escutam? Muito bem, então vou voltar a marcar, tá? Parou no minuto 51. Nada. Obrigado, presidente. Desculpa o transtorno. Bom, como eu vinha falando, tem uma questão aqui de admissibilidade do recurso da Fazenda, que o tema que está sendo versado no acórdão recorrido é a aplicação da multa isolada do artigo 18 no caso de compensação não declarada. E se discute se existe o requisito de fraude, se ele está presente ou não, quais seriam os termos da lei 11.051, que modificou o artigo 18 da 10.833, essa é a discussão no recorrido. Por outro lado, o paradigma trazido pela Fazenda Nacional trata da redação do artigo 18 da 10.833, de acordo com a Lei 11.196. Então, assim, no acórdão paradigma é distinta daquela norma do acórdão recorrido, em que, pese ambos casos tratarem de compensação, no caso do paradigma, não se fala em ocorrência de compensação não declarada ou de eventual conduta fraudulenta. É uma discussão divergente, ou seja, a discussão de erro no preenchimento, informação de compensação equivocada na DCTF. Então, existe uma divergência fática importante entre os acórdãos. Um instante. E isso fica bastante claro quando a gente vê num trecho, na motivação da multa no acórdão paradigma, ele fala o seguinte, ele fala assim: no paradigma, dispositivo tratava de diferenças apuradas em declaração prestada pelo contribuinte. E ainda o artigo 44, inciso 1º, dispõe sobre a aplicação de multa nos casos de declaração inexata. Ou seja, o paradigma fala de declaração inexata, enquanto que o recorrido fala de compensação não declarada, que é outro instituto, é outra previsão legal. Então, existe, como eu falei, realmente uma diferença importante que não permite que o recurso fazendário seja sequer conhecido por essa turma. Outro ponto que é importante o recurso especial da PGFN, ele pleiteia o restabelecimento da multa de 150%. Ele diz o seguinte: olha, a única multa cabível, aqui no caso, é a multa de 150. Então, é importante que os senhores tenham em mente isso, que o recurso fazendário, ele pleiteia, o CARF afastou a incidência da multa, dizendo que não havia previsão legal para imputação da multa de 150% em casos... A gente sabe que existe essa discussão se era cabível a multa de 75 ou 150, mas é importante que os senhores tenham em mente que
o que o recurso fazendário pede é a aplicação do percentual de 150%, uma vez que ele mesmo reconhece que ou era 150% ou nada. Já entrando aqui no tema que merece, no tema de mérito que merece análise dos senhores, é basicamente o seguinte: na época do envio da compensação, havia aqui a vigência da Lei 11.051, que trouxe a redação vigente à época do artigo 18. E essa redação, no entender da recorrida, ela demandava a verificação de fraude por parte da fiscalização. Como os senhores podem ver, o artigo 18 da época falava que limitar-se à imposição de multa isolada em razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo, nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos artigos 71 a 73, que são as condutas de dolo, fraude e simulação. No parágrafo 2º, ele fala do percentual da multa. Ele fala o seguinte: olha, o percentual a que se refere o caput desse artigo será aquele do inciso 2º do caput do artigo 44 da 9.430, que era, na época, 150%, ou no parágrafo 2º, que era que configurava as hipóteses de agravamento da multa quando não há atendimento de intimação, que aí transforma a multa de 150 para 225. E depois, no parágrafo 4º, ele fala: a multa prevista no caput desse artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 2º do parágrafo 12º. No entender de diversas câmaras baixas aqui do CARF, a interpretação desse parágrafo 4º junto com o caput era no sentido de que, como está se falando da multa de 150%, era sim necessária a verificação de conduta fraudulenta. E nesse caso aqui, senhores conselheiros, a própria DRJ e a Câmara Baixa reconheceram que não houve qualquer fraude. O acórdão recorrido é muito claro nesse sentido. Os fatos em questão, a fiscalização entendeu que era um crédito de terceiro. Aqui a gente está falando do grupo HSBC, era um crédito de saldo negativo do banco HSBC, enquanto que houve a incorporação do banco HSBC pelo HSBC Bank, e por questões procedimentais na junta, quando foi enviada a DECOMP, ainda não tinha sido processada no CNPJ essa informação, mas isso já tinha sido enviada a DIPJ de incorporação e já tinha sido dada a entrada no Bacen. Aí, diante disso, a própria DRJ e o CARF reconheceram que não havia de se falar em fraude. E, no entender da Câmara Baixa e da recorrida, a redação do artigo 18 da 11.051 demanda, sim, a ocorrência de fraude. Não basta que seja uma compensação não declarada, mas sim que haja a fraude. E por que isso? Porque o parágrafo 2º, a previsão que o parágrafo 2º contempla é do percentual de 150%, que, como todos sabemos, é o percentual para hipóteses de fraude, dolo e simulação, e isso, quando se verifica o caput desse artigo, é o que fala o artigo 71 ao 73 da Lei 4.502. Então, esse, em verdade, senhores, é o mérito da questão. Um ponto que é importante, a recorrida, ela conhece, ela sabe que esse assunto já foi julgado aqui pela turma. Teve em março o caso da transportadora Vale do Sol Botucatu, foi julgado em março. Eu queria trazer breves comentários sobre por que a recorrida entende que o que foi julgado lá não se aplica nesse caso. Foi um caso relatado pela conselheira Lívia, e a conselheira Lívia falou o seguinte, que ela fala que na égide da 11.051, tanto antes como depois dela, poderia ser aplicável a multa de 75 ou 150, conforme o caso. A recorrida entende que essa não é a situação, que só depois da 11.196, da Lei 11.196, é que houve a possibilidade da multa de 75. Antes era ou zero, ou nada, ou 150. E nesse acórdão existe a declaração de voto da conselheira doutora Edeli.
na qual ela fala de uma maneira bastante clara que realmente na lei 11.051 só existia multa de 150%. Então, no entender da recorrida, a conclusão que consta desse voto não é correta e não deveria ser aplicada novamente com a devida vênia. Não deveria ser aplicada novamente por essa turma. E com relação à declaração de voto da conselheira, da doutora Edeli, lá a premissa, o caso envolvido era um caso era crédito não tributário, e a compensação de crédito de natureza não tributária, essa foi a premissa adotada naquela declaração de voto, e no nosso caso, agora em tela, trata-se de crédito supostamente de terceiro, então a premissa fática é outra. E lá também, no voto da conselheira Edeli, na declaração de voto, existe a afirmação de que haveria uma presunção absoluta de fraude em se tratar de declaração em declaração de compensação considerada não declarada. A recorrida não concorda com esse entendimento, uma vez que, pelo princípio da tipicidade, a lei deveria ser bastante categórica em falar se fosse caso de presunção absoluta. A recorrida entende que, no máximo, trata-se de presunção relativa, que deve admitir a prova em contrário, porque, no caso, como já foi falado, a própria DRJ e o CARF entenderam que não houve qualquer tipo de fraude. Então, se não houve fraude e o requisito da lei era fraude, no mínimo haveria de se acatar essa prova, enfim, foi feita a prova de que não houve fraude, e que, uma vez que não existe essa presunção absoluta de fraude, ou seja, não era caso de fraude, haveria de se aplicar o conteúdo do artigo 18, de acordo com a 11.051, que tinha como requisito, sim, a ocorrência de fraude. Portanto, não haveria de se falar numa presunção absoluta, deve ser reconhecida que é uma presunção relativa que admite a prova em contrário, que é o caso aqui. Não houve, essa seria a melhor interpretação do artigo, e não houve qualquer fraude que merecesse apenar o contribuinte em 150%. E no entender da recorrida também seria descabido, no entender da recorrida, seria descabido a aplicação da multa de 75, porque isso implicaria realmente num novo lançamento, na alteração do critério jurídico que foi utilizado, e faleceria a competência para os órgãos julgadores de o lançamento feito pela fiscalização não era de 150, teria que ser 75, e isso no entender da recorrida não haveria de prevalecer. Então, seja no caso de 150, ou seja, resumindo, a recorrida entende que não é o caso da multa de 150 porque não houve fraude, e não haveria possibilidade de se alterar o que foi feito para aplicar a multa de 75%. E para fechar os argumentos da recorrida, vale repetir que a própria PGFN, no seu recurso, ela claramente diz que a multa de 70... Até tomei a liberdade de trazer aqui o trecho do recurso fazendário, que diz o seguinte: vê-se, pois, que a situação do contribuinte foi agravada pela nova disposição legal, pois nos casos de compensação não declarada, espécies do gênero compensação indevida, as multas serão de 150 ou 225, não havendo previsão de multa no percentual de 75. A própria Fazenda admite que não existe, naquela época, a multa de 75 e que tem que prevalecer a multa de 150. Então, uma eventual decisão dos senhores no sentido de que cabe a multa de 75, com a devida vênia no entender da recorrida, seria ultra petita, seria bem além do que a própria Fazenda tá pedindo. Então, senhores conselheiros, basicamente esse é o caso em questão, e eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Só ensaiou certinho, 15 minutos lacrados. Conselheira Viviane, só interrompa, por favor, conselheira Edeli, pode falar. Só um registro para fins de gravação. Houve alguns segundos da fala do patrono que foram interrompidos para mim, mas
muito pouco, né? Não atrapalhou a compreensão do que estava sendo exposto. Não sei se alguém mais percebeu isso. Para mim foi para fins de gravação. Depois que ele tirou o fone, eu parei o tempo dele, depois do 1:50 ficou tudo perfeito. Até o 1:50 estava falhando, mas eu consegui entender. Alguém não entendeu, porque eu consegui entender perfeitamente. Falha mínima de segundos, assim, que suprimiu uma ou duas palavras na fala. Perfeitamente compreensível. Ok. Doutor Caio, rapidamente um comentário, vamos em frente. Não, era vamos só lá. acrescentar que, não obstante houver a falha, da minha parte, eu acredito que tudo compreendido, para tranquilizar o patrono. Perfeito. Então, vamos em frente, doutora Viviane, ao voto. Vamos lá. Então, a questão do conhecimento aqui, a competência dessa turma para admitir e apreciar os recursos com prestação de divergência. O recurso da Fazenda foi admitido pelo disposto da Câmara recorrida. Então, o contribuinte apresenta essa questão em contrarrazões, defendendo que ele não pode ser conhecido por conta da ausência de similitude fática. Então, aqui passo essa análise. O acordo contestado se debruça, então, sobre o caso de perda de compra transmitida originalmente em 31/8/2005, foram apontados como crédito somente incorporado pelo contribuinte, mas em processo formalmente ainda inconcluso. Assim, considerou-se não declarada a compensação, crédito por ser crédito pleiteado perante terceiros, pelo artigo 74, parágrafo 12, inciso A, inciso 2, a linha A da 9.430. A autoridade fiscal, então, considerou que estaria configurada fraude no caso concreto, razão do contribuinte conhecer previamente, em tese, a possibilidade de fazer essa compensação. Por conta disso, lançou a multa isolada, prevista no artigo 18 da Lei 10.833, com a redação dada pela Lei 11.51, percentual de 150% do débito, cuja compensação se pleiteou. Em primeira instância, a DRJ concluiu que deveriam ser aplicadas retroativamente ao caso concreto as alterações da redação promovidas no artigo 18 pelas leis 10.11.96 e 11.488, de 2007, permitiram a aplicação da multa isolada tanto no percentual de 75% quanto no de 150%. Então, decidiu-se por reduzir a multa para 75% em face de não se tratar de caso previsto no artigo 71 a 73 da Lei 4.502. Apreciando o recurso voluntário apresentado, a primeira turma da quarta Câmara, então entendeu que, enquanto o artigo 18 vigiu com a redação dada pelo artigo 25 da 11.051, somente remanesceu no ordenamento jurídico a multa isolada de 150%, caso ficasse caracterizada a prática de infrações previstas na Lei 4.502. Então, tendo a decisão de primeira instância reconhecida expressamente na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 71 a 73, o acordo recorrido concluiu que a multa deveria ser integralmente exonerada, uma vez que não existia na data da transmissão previsão legal de aplicação da multa isolada em sua modalidade não qualificada, o que somente foi restabelecido com a publicação da Lei 11.196, em 2005. Portanto, a discussão jurídica envolvida no acordo recorrido diz respeito à aplicação da multa isolada, prevista no artigo 18, especificamente a redação do artigo 25 da 11.051, de 2004. Já o acordo paradigma, único apresentado pela recorrente, trata de caso que o contribuinte declarou por meio da STF entregues entre 31 de 7 de 2003 e 14 de 10 de 2004, algumas compensações que restaram não homologadas. O crédito que se pretendia utilizar não era tributário, razão pela qual considerou-se indevida a compensação. Em razão disso, aplicou-se a multa isolada, prevista no artigo 18 da 10.833, com a redação original percentual de 75%. O acordo paradigma concluiu pela procedência da aplicação da multa isolada nos seguintes termos. Como o artigo 18 da 10.833 remete ao artigo 90 da MP 21518, e este dispositivo trata de diferença apurada da declaração prestada pelo contribuinte, e ainda o artigo 44, inciso 1 da 9.430, dispõe sobre a aplicação da multa nos casos de declaração inexata, configurada está a correta aplicação da multa de ofício isolada, devida contribuição constada do TF, porém mediante declaração inexata e compensação indevida. Vez que assim não é possível comparação entre os julgados para fins de verificação de existência de divergência jurisprudencial. Resta claro que o acordo recorrido apreciou a questão à luz da redação que o artigo 25 da 11.51 deu ao artigo 18 da 10.833, e o acordo paradigma isolado observou o disposto na redação original do dispositivo, apontando expressamente o inciso 1 do artigo 44 da 9.430 como parte da fundamentação legal da aplicação da multa, dispositivo que deixou de constar do parágrafo 2º do artigo 18 da 10.833 a partir de dezembro de 2004, por conta justamente da nova redação estabelecida pela Lei 11.51 de 2004. Assim, não é possível comparação entre os julgados para fim de verificação da existência de divergência judicial arguída pela recorrente. As multas isoladas tratadas em cada caso tiveram fundamentações legais diferentes, e as declarações de compensação apreciadas em cada processo foram entregues em épocas distintas, sujeitas a regramento legal diverso. Em outras palavras, não há como se estabelecer o parâmetro de comparação com a decisão recorrida, tornando-se impossível verificar a ocorrência de divergência na interpretação da legislação tributária, requisito específico de admissibilidade do artigo 67 do RICAF.
nos termos regimentais, compete ao recorrente demonstrar a divergência, a legislação tributária que está sendo interpretada de forma divergência, sob pena de não conhecimento do recurso, e ambas as decisões devem, então, tratar da mesma legislação, ou seja, do mesmo arcabouço jurídico normativo sobre o qual se busca demonstrar o dissídio. Diante de arcabouço jurídico distintos, resta a possibilidade, então, a caracterização de divergência para fins de conhecimento do recurso. E, nesse sentido, eu voto por não conhecer o recurso especial da Fazenda. Ok, doutora Viviane, vamos parar para votar o conhecimento e vamos ver o resultado, tá? Doutora Edeli, como vota no conhecimento? A relatora integralmente. Ok, doutora Lívia, como vota? Doutora Lívia? Tá falhando um pouco, não ouvi o voto da doutora Edeli. A Edeli votou com a relatora. A relatora. Tá. Relatora, doutora Lívia, a senhora confirma? Acompanho. Doutora Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Doutor Fernando? Com a relatora, presidente. Doutor Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Doutor Caio, como vota? Com a relatora. Eu também, então foi negado o conhecimento por unanimidade. Ok, doutor? Tenha uma boa tarde. Muito uma obrigado. Satisfação receber. Boa tarde a todos. Obrigado. Nada. Fabimar, pode pedir para entrar o número 59, Drogaria São Paulo. Ele tem vídeo e acompanhamento, não é isso? Isso mesmo, presidente. Tá, então vamos lá. Obrigada. Farei a convocação. Ok. Continuamos com a doutora Viviane. Força, amiga. Item 59 da pauta, doutora Daniela, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verificar a mensagem privada no chat. Item 59 da pauta, doutora Daniela, seu processo será julgado agora. Boa tarde, doutora. A senhora pode abrir a câmera, por favor? Boa tarde, seja bem-vinda a esse colegiado. Por favor, doutora Viviane, a senhora vai fazer o relatório, depois eu vou passar o vídeo. É só o acompanhamento aqui da doutora, ok? Obrigada. Pode começar quando estiver pronto. Tá, boa tarde. Então, aqui é o recurso do contribuinte, em face do acórdão 1302-001272, por provimento de recurso voluntário. Então, trata a questão da multa por descumprimento de obrigação acessória, omissão ou erro nos dados fornecidos por meio magnético, artigo 57 da MP 2158, inaplicabilidade. Eu considero que o artigo 57 da MP, com a redação dada pelo artigo 8º da Lei 12766, só se aplica para o descumprimento de obrigação acessórias instituídas pela Receita Federal com base na competência que lhe for outorgada pelo artigo 16 da 9779, que não se enquadra arquivos magnéticos objeto de obrigação acessória instituída pela Receita Federal com base no parágrafo 3º do artigo 11 da 8.218/91. Então, que é a discussão jurídica, né? Dos autos se extrai contribuinte foi intimado em 2004 a apresentar os arquivos magnéticos, escutação contábil e fiscal relativa ao ano calendário 99, apresentar os documentos, a fiscalização constatou o registro de notas fiscais com códigos tais foi feito pelo total, sem discriminação de mercadoria, de forma padronizada, requerida pela legislação de regência, na forma padronizada. Então, diante disso, constava também dos arquivos magnéticos com notas fiscais de terceiros sem os respectivos itens. Em razão do fornecimento de arquivos magnéticos com erro ou omissão dos dados, a fiscalização lavrou a infração para lançar a multa de 5% sobre o valor das operações correspondentes, nos termos do inciso 2º do artigo 12 da 8.218, com a redação, então, da MP. E o inciso 2º do decreto C3.000, artigo 918 do RIA. Como o contribuinte passou por um processo de cisão parcial em 99, foram apresentadas 2 de PJ para criar no calendário. No presente processo foi lavrada a multa calculada, então, sobre as operações ocorridas no período de 1/1/99 a 30/11/99. Já no processo administrativo final 2004-87, foi lavrada outra multa referente ao período de 1/12/99 a 31/12/99. Este processo encontra-se juntado para a compensação aos presentes autos. Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a turma de julgamento da RJ considerou improcedente, mantendo a multa. O contribuinte não apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado o provimento também, nos termos da emenda que eu já citei. Certificada a decisão, apresentou recurso especial a esta Câmara, defendendo a existência de divergência acerca da possibilidade de aplicação retroativa benigna, prevista no artigo 106 do CTN, para fins de redução da multa aplicada, com fundamento no inciso 2º do artigo 12 da Lei 8218/91.
recorrente narra que a decisão recorrida incluiu novos critérios estabelecidos pela Lei 12.766, mais favoráveis do que aqueles encontrados na Lei 8.218. Somente se aplicam aos casos de descumprimento de obrigações acessórias instituídas pela Receita Federal com base na competência que foi otorgada pelo artigo 16 da 9779 e não teriam relação com os arquivos magnéticos Intel que foram instituídos com base no artigo 11 da 8218. Decidido dessa forma, então entrou em conflito, em divergência com o julgado que considerou haver total identidade entre os bens jurídicos tutelados pelo artigo 12 e pelo artigo 57. Então, concluiu a decisão que deve ser aplicada retroatividade benigna, no caso, que é o paradigma, como acórdão 1103.000.841, trazido no recurso. O que destaco aqui da emenda é a revogação tácita do artigo 12 da 8212, pelo artigo 57 da MP, correção do artigo 8º da Lei 12.766, aplicação da retroatividade benigna em matéria penatória, artigo 106 CTN. Além de defender a existência de divergência jurisprudencial, ele apresenta os pontos a serem considerados, como a instrução normativa 68 regulamentar a forma e os prazos de apresentação dos arquivos magnéticos, tendo sido posteriormente revogada pela IN 2001, passou a ser responsável pelas informações. Em 2007, então, com o decreto, a sistemática prevista na lei foi substituída com a instituição da escrituração contábil digital, pelo SPED. Então, o preâmbulo e o artigo 6º da IN 787 de 2007 deixam claro que os contribuintes anteriormente obrigados a entregar os arquivos teriam que passar a realizar a escrituração contábil, que sucedeu aquele regime previsto na Lei 8218. No conseguinte, em 2012, foi publicada a Lei 12.766, a conversão do MP 575, entre outras alterações, estabeleceu novas combinações legais. Então, o bem jurídico tutelado pelo artigo 57 do MP, com a redação é a escrituração digital contábil. Já o bem jurídico tutelado pelo artigo 12 da Lei 8218, objeto do presente processo, a apresentação adequada dos livros contábeis por meio de arquivos digitais e sistemas. Então, resta evidenciada a identidade dos bens jurídicos tutelados, ou seja, entrega pontual e correta dos documentos e livros contábeis fiscais. Então, conclui que o artigo 18 foi regulado tacitamente, mas após a edição dessa Lei 12.766 de 2012, exposta infração passou a submetida a multa muito menos severa, por força do artigo 106 do CTN, deve ser aplicada retroativamente. Requer o provimento do recurso para cancelar integralmente a atuação. O presidente da Câmara recorrida deu seguimento, admitindo a aprovação. A PGFN foi cientificada do recurso, apresentando contrarrazões, alegando que, em síntese, então, tanto a redação original quanto a estabelecida pela Lei 12.766 se refere a descumprimento de obrigações acessórias ou a não apresentação dos prazos fixados na declaração, exigidos nos termos do artigo 16 da 9779. E esse artigo, então, tratava de competência da Secretaria da Receita Federal para instituir obrigações acessórias, inclusive de forma ao prazo, quanto à forma e ao prazo. Então, são criadas de forma genérica e exigidas de qualquer contribuinte. Como o artigo 16 não cuidava de penalizar o cumprimento de obrigação acessória criada pela Receita por delegação de competência, esse aspecto era complementado pelo artigo 57 da MP 2158, sempre que não existisse uma penalidade mais específica. E essa complementariedade entre o artigo 16 da 9779 e o artigo 57 da 2158 nunca deixou de existir, mesmo com as alterações introduzidas pela 12.766, de 2012. Então, o presente processo, a base legal para exigência não devidamente cumprida, e a base legal para aplicação dessa finalidade foi o artigo 12 da mesma legislação, 8218. Então, essa obrigação em nada se confunde com a delegação de competência para a criação de obrigação acessória, e não se sustenta o argumento então, de que a obrigação acessória de manter à disposição os arquivos digitais e sistemas e apresentá-los quando intimados teria sido substituído ou extinto com a instituição da ECD, né, Escrituração Contábil Digital. A IN foi editada, né, com base em outros dispositivos, claramente trata de obrigação acessória dirigida de forma ampla a todos os contribuintes. Por outro lado, os arquivos digitais e sistemas a que se refere ao artigo 11 da Lei 8218 possuem uma abrangência muito maior. Então, em suma, no primeiro caso, o alcance dos contribuintes obrigados é muito amplo, dependendo da intimação, informações são restritas. No segundo, os arquivos digitais e sistemas somente são apresentados mediante intimação específica, mas a abrangência das informações a serem prestadas é muito maior. Então, há uma sobreposição de informações no que tange ao registro registros contábeis, conforme reconhecido quando a criação da ECD. Então, no presente caso, os autos cuidam de informações de um calendário anterior à criação da ECD, não se podendo cogitar que nova obrigação ainda existente pudesse suprir a obrigação anterior. Então, ela pede que seja negado o provimento do recurso especial, mantendo essa decisão recorrida. Esse é o relatório, presidente. Ok, vou compartilhar o vídeo aqui com os senhores, um minutinho.
Prezados conselheiros, prezada relatora, boa tarde. O presente caso trata-se de auto de infração lavrada em virtude de supostos erros e omissões de dados fornecidos pela recorrente em meio magnético relativos ao controle de estoque do ano calendário de 1999, tendo sido por tal motivo aplicada a multa de 5% sobre o valor de cada operação equivocada, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei 8218 de 91. Em síntese, a autoridade fiscal entendeu que os registros de algumas notas fiscais foram feitos sem que o contribuinte se atentasse a entregar arquivos padronizados, bem como foram constatadas nos arquivos algumas notas fiscais sem os respectivos itens. Todavia, para além de nunca terem sido contestados os valores declarados nos arquivos, implicando em reconhecer que de fato não houve nenhum equívoco, fato é que a multa aplicada de 5% sobre o valor de cada operação lançada equivocadamente é desproporcional e foge do razoável. Nesse sentido, é mister relembrá-los que, no decorrer do processo, os contribuintes passaram a ser obrigados a realizar a escrituração contábil por meio do SPED, sendo substituída a sistemática dos arquivos magnéticos previstos anteriormente na Lei 8218 de 91. Consequentemente, aquelas penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias passaram a ser previstas também no artigo 57 da MP 2158 de 2001, estabelecendo novos critérios menos gravosos para a aplicação de multa especificamente no que diz respeito à apresentação de arquivos digitais com informações incorretas. Assim, a penalidade prevista no artigo 12 da Lei 8218 de 91, inicialmente aplicada ao presente caso, acabou sendo mantida apenas para os casos em que as empresas sequer mantêm os arquivos digitais à disposição da Receita Federal, ao passo que a penalidade menos gravosa prevista no artigo 57 da MP 2158 a supriu parcialmente e se tornou aplicável àqueles casos em que as empresas apresentaram os arquivos digitais com algum equívoco. Inclusive, além das decisões deste Conselho nesse sentido, a própria Receita Federal, por meio do parecer normativo 3 de 2013, esclareceu que a multa prevista no artigo 57 da MP 2158, na época alterada pela Lei 12.766, seria aplicável naquelas situações em que as empresas tenham os arquivos digitais e estes tenham algum equívoco, ao passo que a penalidade da Lei 8218 seria aplicável àquelas empresas que sequer mantenham os arquivos digitais à disposição da Receita Federal. Dessa forma, considerando que no presente caso os arquivos digitais existiam e estavam inteiramente à disposição da fiscalização, é evidente que não ocorreu a subsunção dos fatos às hipóteses previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 8218. Assim, com base no artigo 106, inciso 2º, a linha C do CTN, é inegável que, uma vez restando pela manutenção do auto de infração, deve ao menos ser reconhecida a retroatividade benigna para aplicar a penalidade menos gravosa prevista no artigo 57 da MP 2158, com as alterações subsequentes, sendo esta perfeitamente aplicável ao presente caso, uma vez que se trata de entrega de arquivos digitais com incorreções nas informações, não havendo que se falar que o contribuinte não apresentou as informações digitais e, portanto, seria aplicável a Lei 8218 de 91. Obrigada pela atenção. Ok, relatora, pode partir para o voto, por favor. Ok, então aqui faço parte do conhecimento da competência dessa Câmara Superior, então, para apreciar as divergências jurisprudenciais. O recurso foi admitido pelos partes presidentes da Câmara recorrida, a admissibilidade não foi questionada pela parte contrária. As partes da admissibilidade não consignou. Com efeito, enquanto o acordo recorrido decidiu não acolher o pleito da recorrente para a aplicação do princípio da retroatividade benigna, no artigo 106 do CTN, afirmando que o artigo 57 do 2158, com a redação dada pelo artigo 8º da 12766, somente se aplicaria aos casos de cumprimento de obrigações acessórias instituídas pelo artigo 16 da 9779, quando, no presente caso, os arquivos magnéticos teriam sido exigidos com base na Lei 8218 de 91. Já o acordo paradigma fixou o entendimento no sentido inverso, de que o artigo 12 da 8218 teria sido tacitamente revogado pelo artigo 57 da MP, com a redação dada pela nova lei. Assim, nesse caso, foi aplicado o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106 do CTN. E aí considerou conclusões divergentes, caracterizando o dissídio. Considera sem reparos essa necessidade que observou, apreciando casos similares, à luz dos mesmos diplomas legais, que as turmas decidiram em sentido diverso. Não estando presentes pressupostos recursais, adota as razões de despacho para conhecer o recurso especial interposto no presente caso. Posso passar um mérito, presidente? Não tem maiores discussões aqui.
Passando, então, ao mérito, conforme relatado, o recurso especial do contribuinte questiona a penalidade que lhe deve ser aplicada em razão de ter fornecido em atendimento à intimação do fisco arquivos magnéticos, contendo omissões, informações com erros, notas fiscais registradas pelo total, sem discriminação de mercadorias e notas fiscais de terceiros sem respectivos itens. A fiscalização, então, constitui o crédito tributário, com fundamento, inciso 2º do artigo 12 da 8218, então, com a redação da MP, a multa de 5% sobre o valor operado correspondente da operação correspondente aos que omitirem ou prestarem informações incorretamente. Então, o contribuinte recorrente defende que seja aplicada por revogação tácita do fundamento legal, por força da retroatividade benigna do 106 CPN. A controvérsia, então, já foi objeto de análise por parte dessa primeira turma, no recente acordo aqui cito precedente 4152, 7 de maio de 2019, naquela oportunidade discutia-se se a multa originalmente lançada com fundamento no artigo 12, inciso 3º da Lei 8218, a multa tanto por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, deveria ser afastada em favor da aplicação da multa estipulada pela linha B, do inciso 157 da MP, com a redação dada pelo artigo 8º da Lei 12766, de 2012, aqui em que pese o fato de a multa aplicada pela fiscalização ser diferente da encontrada nos presentes autos, que é do inciso 2º do artigo 12 da mesma Lei 8218, verifica-se que a discussão jurídica é exatamente a mesma desenvolvida aqui, conforme resta claro, então, no voto vencedor daqui julgado, elaborado pelo conselheiro André Mendes Moura. E trago aqui, passar uma breve leitura, recorrendo mais uma vez a discussão empreendida no mesmo acórdão, que ele cita o anterior, 9101002961, voto vencido da conselheira Adriana Campos Rego, tratou da questão da retroatividade. Naquela ocasião, o voto não foi vencedor porque havia questão de fato específica no caso, sobre a alteração do critério jurídico do lançamento. Contudo, os presentes autos devolvem-se especificamente questão de direito, aplicabilidade ou não da retroatividade do artigo 57 da MP 2158, em face da multa regulamentar, em razão de inobservâncias na entrega de arquivos magnéticos normatizados pelos artigos 11 e 12, inciso 3º da Lei 8218. Então, ele traz a transcrição aqui do voto da conselheira Adriana. O contribuinte ainda reclama da aplicação do caso, né? Então, dispõe aqui a legislação que se refere. Então, considerando que o legislador da Lei 12766 de 2012 não revogou os artigos 11 e 12 da Lei 8212/91, é de se fazer uma interpretação sobre qual é o alcance do artigo 57 da MP 2158, com essa alteração trazida pela Lei 12766 de 2012. Nesse sentido, verifica-se inicialmente, antes da alteração ao artigo 57, destinado a combinar penalidades para os casos de descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas pela Receita, para os quais não havia uma penalidade específica, já vista a redação vigente à época. Então, traz aqui também a transcrição do artigo 16 da 9779. Então, com essa alteração promovida pela Lei 12766 de 2012, passou-se a incluir no bojo das multas que trata o artigo 57, a não apresentação dos prazos fixados de declaração demonstrativa ou escrituração digital. Contudo, é de se verificar que em 2012 já se tinha obrigatoriedade de apresentação da escrituração contábil digital e outras escriturações demonstrativas que passaram a ser entrega específica, obrigatória. Então, nesse contexto, as alterações precisam ser concebidas. Além disso, a redação atual do 57 da MP 2158, por força das alterações promovidas pela Lei 12783, já nem mais contempla as figuras dos arquivos digitais. Então, percebe-se com o seguinte, que a redação volta a tratar de penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos artigos 11 e 12 da Lei 8212/91. No caso, em apreciação, continua o relator, não há que se falar em retroatividade benigna, norma genérica, e face de norma específica, uma vez que o artigo 57 da MP 2158, com alterações do artigo 8º da Lei 12766, trata de penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos artigos 11 e 12, tanto que são normas de plena vigência no ordenamento que não foram objeto de revogação. Por compartilhar, então, concluindo meu voto, compartilhar o entendimento exposto no voto vencedor, transcrito acima, entendo com laço os mesmos fundamentos que, no caso, a hora sobre o exame, continua aplicada a multa específica prevista no artigo 12, inciso 2º da Lei 8218, e não a multa genérica posteriormente introduzida pelo artigo 57 da MP 2158, pela Lei 12766
de 2012. Não houve revogação tácita dos artigos 11 e 12 da Lei 8218, 91, e não se evidencia hipótese de aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN. Então, nesses termos, concluo pela improcedência do pleito do recorrente e voto por conhecer e negar provimento do recurso especial do contribuinte. Ok. Conselheira Edeli, está preparada para votar? Estou preparada para dizer que eu não tenho condições de votar. Eu espero dar conta, mas eu preciso de vista. Eu estou com dúvida séria aqui no conhecimento, porque o paradigma era a multa que incide sobre a receita, né? A multa lá por defeito de arquivos magnéticos que incide sobre a receita bruta. Aqui a multa é de 5% no valor da operação. E toda vez que eu passo por esse conflito, eu tenho que voltar no parecer. Então, eu consegui aqui entender mal e porcamente o denso, como sempre, denso voto condutor do Takata no paradigma, mas não consegui ler o voto do Neiva, que é o voto vencido, então eu não consigo firmar convicção nem para votar o conhecimento. Ok. Dar conta das vistas, mas corro o risco de pedir vistas de novo. Tá, deixa eu passar para a doutora Lívia, também só para título de ilustração, eu enfrentei isso na DRJ faz pouco tempo, e aí realmente, mas aí precisa chegar em mim, né, para poder relembrar, então, vou passar a palavra para a doutora Lívia. Não, só estava também relembrando, mas já não quanto ao conhecimento. Nós analisamos essa matéria em pelo menos 2 outros casos. Tem esse caso do André, tem um caso de 2020 que analisa um outro artigo, mas também analisa o alcance do 57 no 004756. E, enfim, mas era mais para o debate no mérito, no caso. Vamos parar por aqui. Não tenho dúvida antes no conhecimento. Ok, então, bom, alguém quer falar alguma coisa, algum debate, ou a gente vai partir para a vista? Alguém tem alguma coisa a colocar? Conselheira Edeli, a senhora vai querer pedir vista dos autos? Sim, se não tem mais debate, ninguém pode me ajudar. De vista. Doutora, vista para a conselheira Edeli convertida em coletiva para que todos possam estudar a matéria, ok? Doutora, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Boa tarde. Fabimar, temos um acompanhamento número 42, né, doutor Caio? Exatamente, presidente. Vou apregoar aqui o 42 para você poder chamar. Só um minutinho. O 42 é a Fazenda Nacional Recorrente e o interessado é o Willport. O conselheiro Caio é o relator. Pode chamar, Fabimar. Faria a convocação. Obrigada. Item 42 da pauta, doutora Marcela. Seu processo será julgado agora. Por gentileza, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Vamos, então, só acompanhamento, né? Então, vamos, doutor Caio, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria em face do Acórdão 1402, final 280, proferido pela segunda ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão em 10 de agosto de 2016, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, afastando parte das glosas sofridas mediante reconhecimento de prova positiva e negou o provimento de recurso de ofício para manter o cancelamento do agravamento da multa de ofício. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de RCS do ano calendário 2002, em face da contribuinte em razão de glosa de despesa deduzida do lucro real e da base da CSLL,
por ausência de comprovação da sua ocorrência. E por conta de eventuais por conta de insuficiências durante a fiscalização, foi agravada essa multa, indo para o patamar de 112,5%. Registre-se desde já que a celeuma que prevalece agora é exatamente esse agravamento da penalidade de ofício que já havia sido afastado desde a DRJ. Resumindo meu resumo aqui do relatório, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da contribuinte, afastando parte das glosas por meio de comprovação e cancelando o agravamento da multa de ofício. Inconformada, a recorrente vem ao CARF, reiterando as matérias anteriormente alegadas, trazendo planilhas, documentos e outras comprovações dessas despesas glosadas. Inicialmente, o julgamento é convertido em diligência por meio da resolução final X, dando margem ao relatório de diligência, que acabou reconhecendo a comprovação dessas rubricas. Na sequência, foi proferido o acordo, então, ora recorrido, dando provimento ao recurso voluntário na medida do relatório de diligência e negando o provimento ao recurso de ofício para manter o afastamento do agravamento da multa. Intimada, a Procuradoria da Fazenda primeiro apresenta embargos, entendendo que não houve manifestação sobre a multa agravada, mas o próprio despacho do ilustre relator, que nega o conhecimento desses embargos, ele esclarece que no momento em que ele deu provimento ao recurso de ofício e reconheceu a procedência do recurso voluntário, estaria aqui abrangida a fundamentação para esse afastamento, acatando as decisões da DRJ. Posteriormente, foi apresentado recurso especial ora sob análise, com o suposto sítio jurisprudencial, referente à questão da aplicação da multa agravada, bastando que o contribuinte não atenda no prazo marcado ou satisfatoriamente as intimações do fisco em sede de fiscalização. Processado, foi admitido tal recurso, na sua integralidade, e cientificada a contribuinte oferta contra razões, não questionando propriamente o conhecimento, mas apenas o mérito. Posso passar de admissibilidade? Ótimo. Inicialmente reitera essa tempestividade, tendo em vista a data de interposição, o processamento do apelo especial é feito pela Portaria 343 de 2015. Conforme relatado, a contribuinte, a hora recorrida, não se insurge especificamente contra conhecimento. Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise dos acórdãos paradigmas, 201, final 413, e um dessa própria turma, 9101, final 456, deixa muito claro a presença dessa divergência, e realmente o conhecimento dessa matéria raramente é problema aqui nos moldes dos apelos fazendários. Apenas por fim, registre-se que a oposição de embargos de declaração pela recorrente, no caso a Fazenda Nacional, ainda que rejeitados, esclarece o tema questionamento, satisfazendo qualquer exigência de pré-questionamento, como a gente falou anteriormente, coincidentemente. Então, eu entendo que deve ser conhecido o apelo, inclusive reiterando os termos do despacho de admissibilidade. Agora, passando ao mérito, uma vez conhecido o recurso especial posto pela Procuradoria-Geral, passa-se a apreciação da matéria submetida, qual seja, quais circunstâncias justificam a válida aplicação do agravamento da multa de ofício. Melhor esclarecendo, a hora recorrente afirma que, se o contribuinte, abre aspas, não atender no prazo a intimação do fisco, sujeitará a multa do presente caso de 112,5%. Não há qualquer possibilidade de se admitir, no caso, uma conduta discricionária da autoridade fiscal, em que esta poderia deixar ou não de aplicar. E, por fim, arremata que responder de forma incompleta é correspondente a não responder parte das intimações. Não compete ao contribuinte determinar quais documentos são necessários ao trabalho fiscal, muito menos definir os limites da fiscalização. Em suma, é isso que alega a Procuradoria. Pois bem, a matéria não é nova, de forma recorrente, e há muito ela é apreciada pelos nobres colegiados desse egrégio CARF, inclusive por essa colenda primeira turma. No caso, a autoridade fiscal, como a gente verifica no TVF, ela fundamenta esse agravamento sancionatório no fato de que a contribuinte, abre aspas, muito embora intimada diversas vezes de acordo com o acima relatado, não atendeu às intimações para comprovar os custos incorridos e deduzidos da sua DPJ 2013 no calendário 2. E ao seu turno, quando o julgamento da impugnação, restou constatado pela DRJ, na minha opinião muito corretamente, que, abre aspas, apesar da interessada ter deixado de apresentar à fiscalização os documentos que efetivamente lhe foram exigidos, resta claro que, nos autos, que quando foi intimada, ela deu alguma resposta, conforme se verifica folhas, o que depende dos autos, que se a interessada não apresentou os documentos durante a ação fiscal é porque de fato não os possuía. E a colenda turma ordinária endossou tal entendimento, registro que eu participei desse julgamento, eu e o doutor Fernando.
Então, como se vê, inclusive, no esclarecimento do despacho de embargos, o ilustre relator registrou que a referida multa teria sido aplicada pela autoridade fiscal, haja vista sua inércia em apresentar a totalidade dos documentos requeridos. Mas, como assentado na decisão recorrida, as intimações geraram algum tipo de resposta, restando caracterizado que a não entrega de documentos se deu pela inexistência. Ou seja, o cenário factual, minhas palavras, que permeia a demanda, constatado e registrado de maneira incontroversa nos autos, não é de total silêncio, inércia, negligência e muito menos obstrução da contribuinte, apenas de desatendimento parcial. As folhas 55 a 131, são quase 80 folhas dos autos, estão devidamente registrado o pronto atendimento das intimações do fisco pela contribuinte, que, como a própria autoridade fiscal reconhece no TBF, faltou apenas a comprovação de parte dos custos e despesas, que foram deduzidos na base de cálculo do lucro real e da CS de 2002. E, precisamente, essa carência documental foi o singular motivo para o fundamento da autuação, que é de glosa. Então, ora, na análise deste conselheiro, a consequência da carência parcial no atendimento das intimações, apontada pela fiscalização, foi naturalmente a glosa de tais dispêndios. Utilizar o mesmo fato e ocorrência para também agravar a multa de ofício criaria a situação em que, paradoxalmente, sempre que um contribuinte não conseguir entregar à fiscalização documentação relacionada à comprovação de despesas, automaticamente a penalidade será de 112,5%. Não houve aqui prejuízo à atividade fiscalizatória ou aos trabalhos da autoridade tributária, e muito menos benefício ao contribuinte em razão de tal omissão. Pelo contrário, certamente não existe embaraço ou obstrução na falta de localização de documentos. O agravamento da multa é medida excepcional. Eu vou tentar adiantar que aqui são matérias mais jurídicas, né? E, naturalmente, eventualmente, o patrono vai ter acesso ao inteiro teor. Eu faço a leitura que a hermenêutica literal e objetiva na interpretação da hipótese do parágrafo 2º do 44, ela é possível, mas também, por outro lado, é cabível e muito salutar uma outra leitura mais subjetiva e consequencial dessa previsão, que prestigia a ponderação do valor jurídico efetivamente tutelado, que, na verdade, é coibir o embaraço intencional do desempenho das autoridades. Acatando a tese fazendária de que toda falha temporal, quantitativa ou qualitativa do contribuinte durante o atendimento à fiscalização objetivamente implicaria no agravamento de tal penalidade, fica certo que, se você considerar a dinâmica das empresas, o fato de muitas vezes não ser localizados ou se perder o documento, uma geração deixaria de ser uma exceção. Além disso, o dispositivo aqui tratado se apresenta exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o juspuniente, ficando sujeito aos mecanismos e princípios próprios dessa regulamentação. Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção cotejada com os fatos e circunstâncias da postura do contribuinte, bem como suas consequências, permite uma interpretação mais favorável ao apenado do que aquela inicialmente adotada pela autoridade aplicadora, inclusive de forma a dispensar esse aumento punitivo, merece prevalecer essa hermenêutica que minimiza os atos punitivos do Estado. Registre-se que tal axiologia informa a norma contida no 112, sendo inquestionável seu prestígio pelo legislador. Trago um julgado do ex-conselheiro Demétrios, dessa colenda Câmara, no mesmo sentido, mas ainda proferido no âmbito da 1402. Desse modo, não merece provimento ao apelo fazendário, mantendo-se integralmente o viaresto combatido, bem como o entendimento da própria DRJ. Então, presidente, esse é o meu fundamento, e, alternativamente, não tem nada a ver com isso. Se eu for vencido, a gente vai entrar naquela questão que não houve a indicação dos incisos do parágrafo 2º. Mas eu acho que a gente já pode votar essa primeira questão dentro da tese que eu prestigiei aqui para negar provimento a recurso fazendário. Ok, conselheiro Caio. Conselheira Edeli. Divirjo para conhecer, mas dá provimento ao recurso da Fazenda. Não concordo com a decisão de primeira instância que foi reafirmada no acórdão recorrido, porque entendo que não há alguma resposta nas folhas 55, 114 e 112. As intimações, houve a primeira intimação, segunda reintimação, terceira reintimação, sem qualquer resposta do contribuinte. Há uma anotação no rodapé de uma das intimações mencionando a apresentação de livros contábeis anteriores, os esclarecimentos que estavam sendo solicitados, não houve resposta. Então, o prejuízo existe porque obriga a fiscalização a reiterar as intimações. Essa é a minha visão do 112.
para a aplicação do 112. Se ele tivesse respondido a primeira intimação dizendo não tenho esses documentos, ele não precisaria ser reintimado. O contribuinte se mantém silente, exige a lavratura de uma reintimação, depois a lavratura de uma segunda reintimação e aí a glosa. Então, é uma circunstância diferenciada, podemos ser glosas sem agravamento da penalidade em 112,5 se o contribuinte colaborar com a fiscalização. Né? E, no caso aqui, ele deu causa às reintimações que foram lavradas e, por isso, entendo que não houve a prestação de esclarecimentos, é a hipótese legal. Deixa eu só ver essa questão. A descrição da infração aqui, 44, parágrafo 2º, mas especificando em texto que é por falta de resposta à intimação, né, falta de prestação de esclarecimentos, para mim é suficiente para a aplicação da penalidade, é compreensível o motivo. Então, eu dou provimento ao recurso fazendário. Ok, conselheiro Caio, pode falar. Obrigado, presidente. Breve acréscimo, conheço a posição da Edeli e os seus critérios. Eu gostaria de acrescentar só uma situação, como a Edeli pôs uma hipótese de, olha, se o contribuinte tivesse logo de início, na primeira, já dito, olha, eu não possuo tais documentos, teria poupado a fiscalização de refazer as intimações. Contudo, é uma afirmação peremptória do contribuinte eu não possuo. Então, se a gente vai para a dinâmica e para o dia a dia, para a realidade das empresas, muitas vezes, acredite que ele está procurando, ele não conseguiu encontrar, e ele não vai falar que não tem, porque eventualmente se ele encontra, pode até se especular que ele estava sonegando informações. Então, eu entendo essa postura, não estou dizendo que está equivocada, mas eu acho que se a gente faz um cotejo com a realidade e a dinâmica das ações fiscalizatórias e a organização empresarial, é muito peremptório uma empresa fazer essa afirmação, dificilmente isso vai acontecer, ela vai continuar procurando, na prática, até o momento do recurso especial. Então, é por isso que eu entendo, que eu acato, e o contribuinte, as outras coisas, ele prontamente trouxe, se fez presente, se comunicou. Então, mas entendo o posicionamento da doutora Edeli, só quis fazer essa ressalva. Doutora Edeli, pode falar. Só complementando, se está procurando, responda ao auditor fiscal pedindo prazo, estou procurando. Aqui houve silêncio. Então, intimação, por isso reintimação. Né? Não houve solicitação de prazo, de prorrogação de prazo, o que houve aqui foi silêncio entre as 3 intimações. Então, para mim, essa hipótese perfeitamente caracterizada do agravamento da penalidade. Ok, então a senhora conhece e dá provimento ao recurso da PGFN. Perfeito. Conselheira Lívia, como vota? Eu acompanho o relator, mas eu tenho uma visão um pouco mais restrita quanto à aplicação dessas multas, então, e acho, por exemplo, não concordo com a menção a eventual prejuízo à fiscalização, e também tem uma posição que eu já defendi no 004453, de que as hipóteses da multa são específicas, então, se a multa não for aplicada para apresentar aqueles documentos específicos das alíneas B e C do parágrafo 2º, ela não pode ser aplicada. A multa gravada não é simplesmente para não atender intimações, e sim especificamente das alíneas. Então, para mim, as alíneas são importantes, como ficou no voto também mencionado pelo Caio. Mas, por todas essas considerações, eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Conselheira Viviane. Eu tenho, no caso, aqui a mesma visão da conselheira Edeli, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, fiquei com uma certa dúvida aqui. Em determinado ponto, me pareceu que o conselheiro Caio diz que não houve simplesmente em Albis, deixar passar batido ali a intimação. Me pareceu que a conselheira Edeli afirma que teria havido esse silêncio completo. Né, como são várias páginas ali, eu estou folheando aqui também para tentar identificar,
Talvez acho que o conselheiro Caio está pedindo a palavra, possa fazer algum esclarecimento para mim, por favor. Eu creio que... Pode falar, conselheiro Caio. Perdão, hoje eu estou rápido no gatilho. Eu acho que eu posso esclarecer, Fernando, até eu vou me aforar um pouco na interpretação do que dele falou para já... A minha interpretação é que a ação fiscal como um todo não foi em habeas e não foi um silêncio total, Fernando. Então, todos os documentos, os demais, principalmente contábeis, todos vieram. E o contribuinte atendeu essas intimações, pelo menos trouxe essas documentações no prazo, prontamente. O que realmente ele ficou 100% silente foi em relação exatamente à prova desses custos. Então, no sentido de que tanto eu como a Edeli estamos corretos no seu prisma. Eu entendo como um todo, ele não foi silente, ele só foi insuficiente. E realmente, em relação a esses custos, ele nunca trouxe, nunca falou nada, mas os demais elementos trouxe. A Edeli entende, pela especificidade, se a gente só olhar para essas rubricas de custos, ele foi totalmente silente. Então, é por aí, entende? Mas, como um todo, durante a ação fiscalizatória, ele se fez presente e trouxe parte da documentação, ainda que não tenha esclarecido por que não trouxe os comprovantes de custos e despesas que acabaram sendo glosados exatamente por essa falta de documentos. Conselheira Edeli, pode falar. Vamos tentar ser objetivo. Perfeita visão do Caio, e foi a visão da DRJ. A DRJ fala nos autos que, quando foi intimada, ela deu alguma resposta conforme se verifica em 55, 114, 110. Isso quer dizer, alguma vez em que ela foi intimada, ela deu alguma resposta. Ela não se interprete isso como todas as vezes em que ela foi intimada, ela deu alguma resposta. Não. Houve intimação a qual ela deu resposta. As intimações não atendidas que justificam o agravamento são precisamente as folhas digitais 117 a... São 3 reintimações, 117 a 128. Inclusive, só para 3 reintimações sem resposta. Que o acordo da DRJ está por maioria, mas não diz quem foi vencido, porque é do Rio de Janeiro esse voto. E aí é engraçado que eu fui ver, porque tem uma pessoa assim muito restrita nesse entendimento, e aí provavelmente ela divergiu. Então, aí não está consignado isso na decisão, no acórdão, né? Então, só para ilustrar também. Mas, doutor Fernando, só está votando, né? Sim, sim. E só uma última... A infração lançada foi só essa? Só desses custos ou teve mais lançamento? Posso responder? Pode, doutor Caio. Foi precisamente desses custos e dessas despesas, sem mais nenhuma vírgula a mais de postura infracional. Porque eu estou vendo que a multa foi aplicada 112,5 no auto todo, né? Só para ter certeza. Não? Pode falar, conselheira Edeli, pode falar. Foi aplicada no auto todo, é que o auto todo é só referente a essas intimações não atendidas. Então, esclarecendo, 100% da infração colhida é falta de comprovação de custos e despesas. E 100% desses custos e despesas são aquelas nas intimações não atendidas. E 100% das multas foram de 112,5%. Então, o auditor ele afunilou tudo que não foi comprovado, o que sobrou que não foi comprovado, glosou, e 112% porque não veio a prova da ocorrência daquela despesa. Acabou. Perfeito. Obrigado. Eu tenho algumas balizas também para julgar, né, esse agravamento da multa. Não pode ser uma situação, uma mero não atendimento a uma intimação, né. O atendimento mal feito também não pode ser essa situação, mas eu analisando esse caso aqui, estou vendo que houve várias, foram 3, acho que pelo que ele comentou, 3 vezes foi intimado, e parece que em uma única vez que ele deu uma resposta ainda que evasiva, mas as outras 2 parece que ficou em aberto, né? Simplesmente não teria se manifestado, né? Nesses casos eu considero também, eu vou até mudar meu voto, que eu dei lá na 1402,
porque não vou lembrar dos detalhes do debate daquela oportunidade, mas entendo que quando há essas falta de atendimento à intimação, simplesmente eu deixo passar batido, de tal modo que há de se fazer reintimações, como foi nesse caso aqui, eu acho que incide a penalidade também. Então, eu vou votar com a divergência. Ok, conselheiro Fernando. Conselheiro Tozelli, como vota? Esse caso, para mim, eu acho muito perigoso e delicado você equiparar a própria causa da infração, a infração em si, como a mesma hipótese do agravamento. Porque, trocando em miúdos, qual é a causa? O que causou o agravamento da multa foi a própria não comprovação do custo. E essa é a infração. A indedutibilidade foi por falta de comprovação. E não é porque o fiscal pediu 3, 1, 5, 7, 10 vezes e o contribuinte não apresenta, que isso é embaraço à fiscalização. Porque o fiscal, ele poderia, em uma vez só, e não ter tido a resposta, não ter tido, já lavrar o auto. Então, quer dizer agora que você daria a liberdade para o fiscal, entre aspas, cavar o embaraço. Porque, assim, e o mundo ideal, eu concordo que tem que ter um cooperativo, uma cooperação entre contribuinte e fisco, mas no dia a dia, infelizmente, a tributação no Brasil é uma norma de rejeição mesmo, é como se tivesse um conflito. Então, eu acho que para casos de embaraço tem que ter um não atendimento no sentido de dificultar o trabalho, de obstruir mesmo a fiscalização. Jamais poderia a própria infração servir de fundamento também para o embaraço. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Ok. Só, assim, pelo que eu vi, não houve embaraço, tá, conselheiro? Pelo que eu vi, a questão aí é de aplicação do artigo da 9430, quando o contribuinte é intimado a prestar esclarecimentos e ele não presta. Só para deixar claro, doutor Caio, é essa a infração. Foi essa matéria devolvida, né? Não foi o embaraço. É isso? Não, doutor André, aqui a tese que eu construo no meu voto que são duas interpretações, entende? A Fazenda, ela defende que a regra do parágrafo 2º do 44, ela é uma norma objetiva de não atendimento ou atendimento destemporal aplica. Aí, a tese que eu construo, que já tem muito respaldo, que vem do Conselho de Contribuintes, é que seria só para embaraço. Entendi. O senhor já vai em cima da capitulação legal e aí a sua inferência em tese seria... Ao embaraço. Isso, que ela só poderia ser aplicada... E aí o conselheiro Tozelli compartilha dessa... O conselheiro Tozelli pode falar, mas eu estou só conjecturando aqui. Eu agradeço, Caio, que eu ia... Como nesse matéria, a gente caminhou na mesma trilha, quando eu falei embaraço, não é aquele nome embaraço, é a razão de aplicação da própria multa pressupõe o embaraço, foi nesse sentido. Porque para mim são coisas diferentes, mas então eu já entendi, ok, muito obrigada. Eu vou acompanhar a divergência. Eu tenho votado aqui nesse colegiado no seguinte sentido, de que eu acompanho a solução de consulta 7 da COSIT de 2019, onde a COSIT, a Receita, ela vem estabelecendo as regras postas para o auditor fiscal que é vinculado a essa solução de consulta, no caso de agravamento de penalidade. Então, partindo desse princípio que a capitulação legal, ela está na 9430, e eu tenho hoje, né, antigamente eu não tinha, essa decisão da DRJ é antiga, o presidente já aposentou, é uma decisão bem antiga, mas a linha de construção das várias turmas da DRJ era nesse sentido, se aparecer ao menos uma vez, ele não há por que se agravar a penalidade. Mas nesse caso específico, essa situação está na solução de consulta da COSIT e que orienta justamente tanto a fiscalização quanto os contribuintes seus administrados que o procedimento nesse caso. E esse é um dos casos expressamente previsto nessa solução de consulta. Por isso, como eu tenho votado nesse colegiado pela não agravamento, então eu vou, nesse caso específico, votar com a divergência e dar provimento. Pode falar, conselheiro Fernando.
Só o número da solução de consulta. É solução de consulta 7 de 2019. Vem todas as hipóteses de agravamento da multa nesse artigo da 9430. Então, nesse caso, eu vou pedir vênia, o doutor Caio tem votado, e gostaria de fazer uma declaração de voto também, até para confirmar o meu entendimento, nesse caso, um pouco diferente do que eu tenho votado nas últimas ocasiões, ok? Vamos lá, proclamação. Pelo que eu estou vendo aqui, Edeli deu provimento, acompanhado de Viviane, Fernando, Tozelli votou com o relator, certo? Então, houve um empate. Então, dentro disso, nós estamos num ambiente de exigência, né? Então, ficamos pelo 19E, negar provimento ao recurso da PGFN, conhecido por unanimidade, e eu vou fazer uma declaração de voto, ok? E vencidos, Edeli, Viviane, Fernando e Andréia, ok? Então, vamos, doutora, foi um prazer recebê-la. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Fabimar, não tem mais ninguém, né? Não, presidente. Então, vencidos isso, vou fazer intervalo de 3h30, a gente volta, tá bom, gente? Até já, 3h30, tá? 10 minutinhos.